Saudações, Mestre Leider aqui falando. Na minha live de hoje à tarde, eu procurei explicar como o petrodólar na prática representou uma traição enorme aos interesses europeus. E é fácil de entender. Os Estados Unidos, por força dos acordos de Bretton Woods, que eles mesmos impuseram sob a proposta de Keynes, a proposta britânica, que na verdade era muito melhor, fizeram um arranjo que era o seguinte: eles se comprometeriam a só imprimirem dólares se eles tivessem uma determinada quantidade de ouro. Numa alavancagem muito vantajosa, né? De 1 para 5. Significaria que eles se comprometeriam a ter 20% em ouro da quantidade de dólares que eles imprimissem. Assim, por exemplo, eles só emitiriam uma nota de 10 dólares se eles tivessem o equivalente a 2 dólares em ouro. É o que se chama de reserva fracionária, né? No Brasil era 2,8, agora é 3,6. Quer dizer, se você deposita R$10 num banco, ele pode emitir crédito de R$36. Os Estados Unidos adotam um índice perigosíssimo, que é uma reserva fracionária de 10 vezes. Quer dizer que se eles tiverem um depósito de 50 dólares, eles podem imprimir em 500, né? Hoje eu não vou fazer live, que o mundo não precisa tanto assim da minha voz, não. E eu tô bolado, cara, vou mentir pra vocês, não. Esse negócio da Starlink tá me grilando muito. Amanhã o que eu vou tentar fazer? Tá vendo aquela carroça? Eu tenho um pallet, vou tentar colocar o pallet em cima da carroça e instalar a antena Starlink em cima do pallet, porque não dá, simplesmente não dá. Eu preciso de ajuda e não estou tendo. Já estou pedindo a pessoa faz mais de um mês para ele vir aqui me ajudar, então eu vou ter que tentar eu mesmo, né? Ver o que eu consigo resolver. Tomara que o cabo dê. Não sei se vai. Difícil. Difícil. As coisas, depender dos outros, é muito complicado. Muito complicado mesmo, né? Mas eu não vou ficar falando sobre isso, não. Paciência. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Amanhã eu tinha que ir no povoado, ganhar os recebidos, mas não vai ter jeito, né? Pelo jeito. Vamos ter que tentar ver o que a gente consegue fazer com essa antena Starlink. Que eu preciso instalar ela, gente. O que é isso? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Sabe, é muito difícil mesmo, mas vamos lá. Eu falei na live de hoje à tarde sobre a situação da Europa, que a Europa está nessa situação porque escolheu obedecer aos Estados Unidos ao invés de trilhar os seus próprios caminhos. Ela está nisso por ódio aos turcos, ódio aos muçulmanos, ódio aos eslavos, ódio aos russos. De tanto ódio, bom, né? Faltou amor. E sem amor não se constrói muita coisa, a verdade é essa. Como assim, Leider? Pessoas, o grande golpe que os Estados Unidos deram na Europa foi com a questão do petrodólar. Vamos explicar para vocês mais ou menos o que houve. De Gaulle sempre foi um cara muito inteligente. E ele tinha uma desconfiança profunda a respeito dos interesses dos Estados Unidos. Por isso ele nunca aceitou que a Inglaterra, que ele sempre enxergou como um poodle dos americanos, entrasse no mercado comum europeu. Só que por conta principalmente da crise na Argélia e das manifestações, né, de 1968, aquelas manifestações de burguesinhos criadas a leite e pera na Universidade de Sorbonne, nós já falamos muito sobre 68, né? Foi uma farsa liberal burguesa, certo? Foi uma farsa liberal burguesa que teve alguns objetivos bem claros, que é afastar a luta de classes da pauta jovem, né, da pauta rebelde jovem. Foi o momento em que intelectualmente trocou-se o excepcional pensamento de Lévi-Strauss, que é revolucionário de verdade.
Eu agora estou começando a fazer videozinhos de 3 minutos sobre filosofia. Eu quero fazer um sobre Lévi-Strauss. Trocou-se o pensamento de Lévi-Strauss pelo pensamento supostamente marxista, só que não do Jean-Paul Sartre. Na verdade, foi mais complexo que isso. A França tinha pensadores excepcionais. Não só Lévi-Strauss, mas também Maurice Merleau-Ponty e Albert Camus. É um trio de pensadores extraordinários que a França teve. Mas substitui-se esses pensadores originais, inteligentes, disruptivos, criativos, por babacas do tipo Sartre. E mais tarde, teve aquele 68 francês, né? Teve aquele 68 francês, e aí não sei o que, Sartre, e logo depois surgiu a conversinha do pós-modernismo, da pós-modernidade, surgiu aquele careca, né, que nós não precisamos citar o nome, mas todo mundo sabe que estamos falando do Foucault, e também teve o babaca do Lacan, esses caras moderninhos, né? Não vou nem falar dos pós-modernistas todos, escapa um ou outro. Para os caras acabou a luta de classes e não sei o que, o negócio era liberdade, então. O Maio de 68 acabou resultando, claro, né? O Maio de 68 foi o primeiro não vai ter Copa. O primeiro não é por 20 centavos. O primeiro vem para a rua. Então, o Maio de 68, teve o 68 francês, o 68 brasileiro, né? Que um punhado de burguesinho também marchando. Resultado foi o AI-5. Teve o 68 norte-americano, que acabou culminando na extinção dos Panteras Negras, né, e da substituição de uma esquerda marxista revolucionária, de racialistas marxistas revolucionários, pelos babacas identitaristas woke. Então foi um período que, ideologicamente, a direita soube aproveitar muito bem, dando ao mundo a impressão que os liberalecos eram de esquerda e destruindo a luta de classes, e mesmo os caras que não eram marxistas, mas que representavam alternativas formidáveis de pensamento, como Lévi-Strauss, que a gente já citou, como Merleau-Ponty, como Albert Camus e tudo mais, substituiu por essas antas, né? Então, nesse contexto do pós-68, de queremos liberdade, em 69, o nosso grande general francês, Charles de Gaulle, renuncia. E aí foi substituído pelo Georges Pompidou, salvo engano. Fato é que eu não lembro se foi no fim do governo do Georges Pompidou ou no início do governo do Valéry Giscard que aconteceu a grande traição norte-americana. O que estava acontecendo? Os Estados Unidos impuseram ao mundo, pelo menos ao mundo capitalista, Bretton Woods. Estados Unidos impuseram o FMI, Estados Unidos impuseram o Banco Mundial, né, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, Estados Unidos impuseram a manutenção do BIS, né, que foi um dos responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, pela ascensão do nazismo, e eles derrotaram a proposta que era bastante interessante do Reino Unido, capitaneada pelo Keynes, e impuseram o padrão dólar-ouro. Essa imposição do padrão dólar-ouro foi interessante, num certo sentido, porque tornou quase todas as moedas do mundo fiduciárias, porque elas não eram mais lastreadas em ouro, prata ou qualquer coisa que seja, eram lastreadas no dólar. Então, a única moeda que deveria ser lastreada era o dólar. E mesmo assim, de uma maneira muito que compensava bastante, né? Que era o seguinte, com a reserva fracionária de 1:5. Do jeito que a gente vê nas Wikipédia da vida, a impressão que o padrão dólar-ouro foi feito de tal maneira que os Estados Unidos só poderiam emitir dólares se tivesse a quantidade equivalente de ouro. Mas não, cara. Tinha uma reserva fracionária, uma alavancagem de 1:5. Quer dizer que para cada 5 dólares que os Estados Unidos imprimissem, bastava ter o equivalente a $1 em ouro. Se eles imprimissem $1 bilhão, eles só precisavam ter 200 milhões de dólares em ouro.
isso quase nunca é mencionado, mas foi exatamente o que aconteceu. Mas mesmo assim, por conta do envolvimento na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam gastando muito dinheiro. E o Pompidou e, salvo engano, Gerhard Schmidt desconfiaram, assim como o Charles de Gaulle nunca confiou, que os Estados Unidos estavam abusando do direito de imprimir dólar. E começaram a trocar os dólares que ganhavam no comércio internacional por ouro. Ganhou 300 milhões, ia lá nos Estados Unidos e pegava 60 milhões em ouro. Ganhou 200 milhões, ia lá nos Estados Unidos e pegava 40 milhões em ouro. Começou a trocar, pagar para ver se os Estados Unidos realmente tinham o ouro que eles falavam que tinham. Como eles não tinham, estavam mentindo, Richard Nixon abole o padrão dólar-ouro, né? Em 1974, pressionado também pela crise do petróleo, causada pelos próprios Estados Unidos, né? Porque eles resolveram apoiar Israel na guerra que Israel perdeu. A bem da verdade, a guerra do Yom Kippur, Israel perdeu, cara. Israel perdeu. As tropas sírias e as egípcias estavam a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Certo? Estavam muito próximas mesmo, de tomar Israel. As sírias pelo norte e as tropas egípcias pelo sul. Quando Israel viu que ia perder, ameaçou soltar bomba atômica em Paris, cara, em Londres. Olha a loucura deles. Naquela época dava para fazer isso, porque todo mundo tinha aquelas bombonas enormes, não tinha satélite para detectar, né? Não tinha muito o que fazer. E ameaçaram os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos entraram na guerra e falaram, todos os conflitos árabes-israelenses valeram, mas esse que os árabes venceram não vale mais. Os árabes apelaram, pouco depois, e iniciaram a crise do petróleo. Os Estados Unidos, pressionados pelos altos custos do petróleo e por uma inflação crescente, abandonaram o padrão dólar-ouro. E aí eles passaram a perna na Europa. Chegaram nas lideranças do Golfo Pérsico, lembrando que na época o Irã, sob a liderança do Shah Reza Pahlavi, era o equivalente ao que Israel é hoje para os Estados Unidos, né? Era o cachorrinho fraudiqueiro, era o leão de chácara dos Estados Unidos. Então, chegou nos países produtores de petróleo, nas monarquias corruptas e violentas do Golfo e falou o seguinte, ó, a gente protege vocês, mas em troca vocês só vão vender petróleo em dólar. E de repente, cara, os europeus passaram a necessitar de dólares. Não puderam mais comprar petróleo em libra esterlina, em florim holandês, em franco francês, franco suíço, marco alemão. Não, só em dólar. O mundo inteiro se viu obrigado a necessitar de dólares, se viu obrigado a conseguir dólares para conseguir comprar petróleo, fazer girar as próprias economias. Então, os Estados Unidos sacrificaram enormemente a Europa, mas o mundo inteiro, né? Porque eles puderam simplesmente ligar a impressora em paz. Era a única moeda que comprava dólares. Foi assim que se iniciou a transição dos Estados Unidos de uma economia produtiva para uma economia altamente especulativa. Poucos anos depois, Jimmy Carter inicia o processo de desindustrialização, né, dos Estados Unidos, faz um acordo, salvo engano, com Miguel de la Madrid, inicia as maquiladoras no México. Depois, o governo seguinte de Ronald Reagan faz acordo com a China de Deng Xiaoping e começa a instalar indústrias na Ásia. Um processo que avançou enormemente sob Bill Clinton. Os Estados Unidos desnacionalizaram as indústrias para destruir a própria classe trabalhadora. Foi isso que aconteceu. Né? Acabar com a luta de classe, eliminando uma das classes sociais, no caso dos trabalhadores. E aí eles sacrificaram a Europa, não só a Europa, mas o mundo inteiro. Mas a Europa era um continente muito rico. Certo? E a Europa deveria ter aprendido com essa traição dos Estados Unidos da América. Deveria ter aprendido, mas não aprendeu. O que a gente está vendo agora, com norte-americanos e russos decidindo na Arábia Saudita o futuro deles, dos europeus, é resultado do fato de que eles não fizeram absolutamente nada quando puderam fazer em 1974. Então, gente, a dica não só da geopolítica como da vida se vocês forem passados para trás, lembre-se do provérbio chinês. Se alguém te enganar uma vez, essa pessoa merece apanhar. Mas se alguém te enganar a segunda vez, quem merece apanhar é você. No caso, a Europa está merecendo a surra que está levando e está merecendo o destino que está encontrando. Porque ela escolheu perdoar.
E isso não costuma dar certo, não. Não em geopolítica. Correto? É sobre isso. Até mais.